Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos começar a conversar sobre as misturas gasosas. Nós já vimos então como um gás isolado se comporta e hoje nós começaremos a ver então o comportamento das misturas, quando nós temos gases misturados num mesmo recipiente. Então é importante saber que esses gases agora vão estar misturados, mas eles não vão reagir entre si. Então uma das condições aqui para o nosso estudo das misturas é que esses gases que estão compondo a mistura não reajam. E aí é importante pensar como as misturas gasosas estão presentes no nosso dia a dia. Pensem no próprio ar que nós respiramos, uma mistura que contém aproximadamente 78% de gás nitrogênio, 21% de gás oxigênio e 1% de outros gases, principalmente o CO2 e o gás nobre argônio. Outra mistura gasosa muito comum no nosso dia a dia é o gás de cozinha, uma mistura ali principalmente do propano e do butano. Vamos ver então o comportamento das misturas gasosas? Vamos lá! Vamos começar imaginando um sisteminha, então, onde nós temos três gases. Esse primeiro gás aqui, que está representado por partículas, por moléculas de cor preta, esse segundo gás na cor azul e esse terceiro gás na cor vermelha, apenas para ilustrar. Então, cada um desses gases agora, já que eles estão separados, nós temos aqui uma válvula separando cada um desses gases, cada um deles vai estar, então, a uma determinada pressão, a um determinado volume e a uma determinada temperatura. Então, aqui para o gás 1, nós vamos chamar a sua pressão de pressão 1, o seu volume de V1 e a sua temperatura de T1. A mesma coisa para o segundo gás, nós vamos chamar então de P2, V2 e T2, as suas variáveis de estado. Claro que para o terceiro gás aqui, nós faremos a mesma coisa, vamos chamar então de P3, V3 e T3, as suas variáveis. Agora, o que acontece quando nós abrimos essas válvulas e deixamos esses gases se misturarem? Nós teremos agora um sistema em que os três gases se apresentam misturados. Nós temos aqui, então, partículas, moléculas dos três gases ocupando todo o volume desse recipiente. Nesse momento, então, nós teremos uma pressão final, um volume final e uma temperatura final que vai ser referente agora a esse sistema completo com os três gases aqui dentro em mistura. A boa notícia sobre o estudo das misturas gasosas é que as misturas vão se comportar como se fossem um gás único. Elas vão obedecer às mesmas regras e às mesmas fórmulas que nós já estudamos para os gases isolados. Além disso, nós também temos que lembrar que não vai importar, quando nós falamos das grandezas, das variáveis de estado de uma mistura, não importa a natureza do gás ou dos gases que estão misturados. Só é importante nós sabermos, é claro, que esses gases não podem reagir entre si. Mas não importando, então, a natureza desses gases, as variáveis de estado de uma mistura vão depender apenas do número de mols, da quantidade de matéria que nós teremos aqui nessa mistura. Para nós entendermos as misturas gasosas, então, vamos ver o primeiro caso, que é quando a questão nos pede para nós relacionarmos os gases iniciais antes da mistura e depois a mistura final. Como é que nós faremos para resolver esse tipo de questão? Nós vamos utilizar a seguinte fórmula. Nós pegaremos, então, a pressão do gás 1 multiplicado pelo volume do gás 1 dividido pela sua temperatura, vamos somar pela mesma fórmula aplicada ao gás 2 e a todos os gases até o gás I, quantos gases estiverem ali na mistura, e isso tudo vai ser igual à pressão final do sistema vezes o volume final do sistema dividido pela temperatura final do sistema. Nós vamos utilizar essa fórmula, P1V1T1 mais P2V2T2 mais P3V3T3, quantos gases estiverem ali na mistura, e isso sendo, claro, sempre igual à pressão final vezes o volume final dividido pela temperatura final. Nós utilizaremos essa fórmula aqui, então, sempre que nós tivermos que comparar os gases isolados antes da mistura com agora essas variáveis depois que essa mistura foi feita. Então, nós aplicaremos a fórmula e vamos tranquilamente achar os resultados. Vamos dar uma olhada num exemplo numérico? Olha a nossa primeira questão.
Um frasco de 250 ml contém neônio a uma pressão de 0,65 atm. Um outro frasco de 450 ml contém argônio a uma pressão de 1,25 atm. Os gases são misturados a partir da abertura de uma válvula na conexão que liga os dois recipientes. Considerando o volume da conexão desprezível e ainda o sistema mantido a uma temperatura constante, a pressão final da mistura de gases é aproximadamente. Nesse tipo de problema, é muito importante desenhar o que está acontecendo. Como o professor desenha muito mal, eu já trouxe aqui pronto para nós o sisteminha que ele descreveu. Então ele nos diz que no primeiro frasco nós teremos um volume, então vamos chamar aqui de volume 1, igual a 250 ml. Além disso, ele nos diz que esse frasco contém o gás neônio. Então aqui nós teremos o gás neônio a uma pressão. Então a pressão 1, a pressão do neônio, será de 0,65 atmosferas, atm. E ele nos fala também que nós temos um outro frasco de 450 ml. Então nós já temos aqui um volume 2 igual a 450 mililitros. E que esse frasco contém argônio. Então nós teremos aqui o gás argônio a uma pressão. Então aqui a pressão 2 igual a 1,25 atm. E ele nos diz agora que esses gases vão ser misturados a partir da abertura dessa válvula aqui que está separando os dois frascos. Então ele pede para nós considerarmos o volume da conexão. Então esse volumezinho aqui, ele nos diz que esse volume é desprezível, então nós teremos ao final apenas o volume do frasco 1 e do frasco 2. E além disso, muito importante, ele nos diz que esse sistema é mantido a uma temperatura constante. E ele nos pede para calcular aqui a pressão final da mistura de gases. Vamos aplicar a nossa fórmula então. Pessoal, a nossa fórmula nos diz que a pressão 1 vezes o volume do gás 1, dividido pela temperatura 1, mais a pressão 2 vezes o volume do gás 2, divididos agora pela temperatura do gás 2, vai ser igual, já que nós só temos dois gases, a pressão final da mistura vezes o volume da mistura, o volume final, dividido pela temperatura final. Mas como o problema nos disse que a temperatura é mantida constante, nós podemos aqui cancelar da nossa fórmula as temperaturas e aí já podemos passar para o cálculo aqui do nosso problema. Vamos ver então a pressão 1 vezes o volume 1. Como nós temos todas as variáveis aqui nas mesmas unidades, volume em ml, pressão em atm, nós podemos ficar tranquilos aqui que nós não precisaremos nos preocupar com a unidade. Como ele pede a pressão final, essa pressão vai ser dada também em atm. Então, pessoal, a pressão 1 nós sabemos que é de 0,65 atmosferas. Isso vai ser multiplicado pelo volume do gás 1, que é 250 ml. Tudo isso, claro, antes da mistura. Tudo isso somado à pressão 2, a pressão do gás 2, que é de 1,25 atm, multiplicado pelo volume do gás 2, que é de 450 ml. Tudo isso vai ser igual à pressão final que nós queremos calcular, multiplicado pelo volume final. Mas o volume final não é justamente o volume dos dois frascos? Se o primeiro frasco tinha 250 ml e o segundo 450, nós podemos somá-los aqui e saberemos já o volume final. 0 com 0 dá 0, 5 mais 5, 10 vai 1, 2 mais 1, 3, com 4, 7. Então, o nosso volume final será de 700 ml, a soma do volume dos dois frascos. Então, a pressão final vezes 700, e aqui nós temos a nossa fórmula montada. Fazendo essa conta, pessoal, 0,65 vezes 250, nós chegamos aqui a 162,50. Isso vai ser somado com 1,25, que multiplica 450, isso nos dá 562,5 ou 0,50, que é igual
a pressão final que multiplica 700, então 700 vezes a pressão final. Com isso, a nossa pressão final vai ser igual a 162,5 mais 562,5, que nos dá um total de 725. Vamos dividir agora esse valor por 700, que estava multiplicando a pressão final. Daqui nós chegamos ao resultado de aproximadamente 1,03 atm, já que nós estamos falando de pressão. E esse valor nós encontramos aqui na letra A, que é o nosso gabarito. Vamos ver agora um segundo caso, que é quando o exercício nos pede para calcular o estado da mistura sem nos fornecer um estado inicial antes da mistura acontecer. Então, nós já teremos uma mistura pronta e nós sabemos que esses gases misturados vão se comportar como um gás único, que vão apresentar, portanto, uma pressão, um volume e uma temperatura. Lembrando da nossa equaçãozinha de Clapeyron, onde PV é igual a nRT, nós teremos apenas que ter o cuidado de lembrar que o N agora, que é o número de mols, tem que levar em conta o número de mols de cada um dos gases na mistura. Então, o nosso N aqui vai ser a soma do número de mols de cada um dos gases. Vamos apenas somar, então, o número de mols do gás 1, N1, o número de mols do gás 2, o N2, até o número de mols do gás I, dependendo sempre do número da quantidade de gases que nós temos na mistura. Então, nós apenas utilizaremos aqui esse símbolo de somatório para alterar a nossa fórmula quando nós tratamos de misturas. Então, a fórmula passa a ser a pressão vezes o volume é igual à somatória do número de mols de cada um dos gases que compõem a mistura, que multiplica agora R vezes T. Vamos resolver uma questão que isso vai ficar bem mais fácil. Considere um recipiente de 6 litros de capacidade e 27 graus Celsius de temperatura, o qual apresenta uma mistura de 1, 2 e 5 mols de dióxido de carbono, nitrogênio e argônio, respectivamente. A pressão exercida no recipiente em atm será de aproximadamente, e ele nos dá aqui a nossa constante em atm vezes litro vezes mol a menos 1 vezes Kelvin a menos 1. Então, nós já sabemos as unidades que nós temos que trabalhar. Vejam, pessoal, que diferentemente lá do nosso primeiro caso, em que nós tínhamos uma condição, um estado inicial, com cada um dos gases separados, com a sua pressão, o seu volume, a sua temperatura, e depois o exercício nos pedindo para calcular a pressão final, ou o volume final, ou a temperatura final do sistema, aqui nós já temos direto a mistura e o exercício quer que nós calculemos o seu estado. Nesse caso aqui, ele pede a pressão do sistema. Vamos, como nós dissemos, sempre desenhar para ficar mais fácil de nós entendermos o que está acontecendo. Então, nós vamos ter aqui um recipiente, e ele nos dá que o volume desse recipiente é de 6 litros. Além disso, ele nos dá a temperatura de 27 graus Celsius, mas lembrem-se, nós nunca trabalhamos em graus Celsius, sempre a temperatura é em Kelvin. Então, 27 mais 273, nós já sabemos que é 300 Kelvin, e aqui nós temos então a temperatura da mistura. E ele nos dá também agora a quantidade em mols de cada um dos gases que compõem essa mistura. Nós temos aqui então o dióxido de carbono, que é o CO2, que ele nos diz aqui que tem 1 mol. Então nós teremos nessa mistura 1 mol de CO2. Além disso, nós temos o gás nitrogênio, que é o N2, que está presente aqui com 2 mols, então 2 mols do N2, e também do gás argônio, o gás nobre argônio AR, que está presente aqui com 5 mols. Vamos somente montar a nossa fórmula agora, lembrando que nós vamos utilizar pressão vezes volume é igual agora à somatória do número de mols dos 3 gases que estão na mistura, vezes o nosso R e a temperatura. A pressão, então, que é o que ele está nos pedindo, vamos aqui, pressão, vezes o volume que ele nos deu, que é de 6 litros, vai ser igual aqui à soma do número de mols. Então, nós temos 1 mol de CO2
mais 2 de N2, mais 5 de argônio. 5 mais 2, 7, mais 1, 8. Então, no total aqui, o nosso N, a soma do número de mols é igual a 8 mols. Isso vai ser multiplicado pelo nosso R, que ele também nos deu, é 0,082, o quê? ATM vezes litro, dividido por mol, vezes Kelvin. Também isso multiplicado pela nossa temperatura, que é de 300 Kelvin. Vamos começar, pessoal, vendo qual será a unidade que a nossa resposta vai pedir. Então, veja que nós temos aqui Kelvin dividido por Kelvin, nós temos litro dos dois lados, então também podemos cancelar, e nós temos aqui mols dividido por mols. Sobrou apenas ATM, claro, já que ele nos pediu a pressão do modo que nós imaginávamos. Vamos então fazer essas contas, olha só. Então, 6 que multiplica a pressão vai ser igual a 8 que multiplica 0,082. Então, vamos colocar aqui 8 vezes 0,082, que multiplica 300. Agora, podemos passar o 6 aqui para o outro lado dividindo. A nossa pressão, portanto, será 8 que multiplica 0,082 vezes 300, e agora tudo isso dividido por 6. Já podemos simplificar aqui 6 por 300, fica 50 e aqui fica 1. Fazendo essa continha, então, 8 vezes 50, então a nossa pressão é igual a 8 vezes 50, que é 400, vezes 0,082, nós chegaremos, então, que a nossa pressão será igual a 32,8 ATM. Valor que nós encontramos aqui na nossa letra D, 32,8, a letra D, portanto, é o nosso gabarito. Vamos resolver mais um exercício? 3 recipientes indeformáveis, A, B e C, todos com volumes iguais, contêm, respectivamente, 3 diferentes gases de comportamento ideal, conforme a descrição contida na tabela abaixo. Então, nós temos o recipiente A com o gás hélio armazenado a uma temperatura de 400 Kelvin e uma pressão de 3 atm. No recipiente B, nós temos o gás nitrogênio a uma temperatura de 600 Kelvin e uma pressão de 4,5 atm. E no recipiente C, nós temos o gás oxigênio a uma temperatura de 200 Kelvin e uma pressão de 1 atm. Os balões são interligados entre si por conexões de volumes desprezíveis, que se encontram fechadas pelas válvulas 1 e 2. O sistema completo encontra-se ilustrado na figura a seguir. Então, aqui nós temos os 3 recipientes A, B e C, que são ligados aqui por conexões fechadas por válvulas, e essas conexões têm volume desprezível. E é muito importante nós percebermos que, embora a questão não nos traga o volume dos recipientes, a questão nos diz que todos têm volumes iguais. Podemos considerar que o recipiente A vai ter um volume V, o recipiente B também terá um volume V, assim como o recipiente C. Continuando, então, a questão nos pede, ao serem abertas as válvulas 1 e 2, a mistura gasosa formada teve sua temperatura estabilizada em 300 Kelvin. Então, quando nós abrimos aqui as válvulas, os gases se misturaram e a temperatura se estabilizou em 300 Kelvin. Essa agora vai ser a temperatura da mistura. Desse modo, a pressão interna final do sistema é igual a quanto? Ele quer, é claro, a pressão do sistema agora. Imagine agora, na hora da prova, como é que nós faremos para saber qual das nossas fórmulas, qual dos nossos casos nós temos que aplicar aqui nessa questão. Ele nos deu, por acaso, um volume, uma temperatura e uma pressão iniciais para cada um dos gases antes da mistura? Deu sim. Então, nós conhecemos o estado inicial de cada um dos gases antes da mistura. Então, nós vamos utilizar aquela fórmula que vai comparar as nossas variáveis de estado antes da formação da mistura e depois da formação da mistura. Eu arrumei aqui um pouquinho mais de espaço para nós trabalharmos, mas como nós temos então, veja só,
o estado de cada um dos gases antes da mistura e ele nos pede a pressão depois que a mistura acontece, nós vamos utilizar a nossa fórmula P1V1T1, ou nesse caso aqui, como ele chama os gases de A, B e C, PaVaTA mais PbVbTb mais PcVcTc igual a pressão final vezes o volume final dividido pela temperatura final. Vamos então aqui, pessoal, montar a nossa equação. Ele nos diz, então, que a pressão do gás A, então no recipiente A, nós temos o gás hélio a uma pressão de 3 atm. Então, a pressão do gás A é 3 atm vezes o volume em que esse gás se encontra. E ele não nos deu o volume, mas ele nos disse que o volume do recipiente A é igual ao volume do recipiente B, que é igual ao volume do recipiente C. Podemos chamar todos, então, de V, já que eles são iguais. Então, 3 que multiplica V, dividido pela temperatura do recipiente A, que está a uma temperatura de 400 Kelvin, então vamos colocar aqui 400 Kelvin, mais a pressão do gás B no recipiente B, onde nós temos, então, o nitrogênio, a uma pressão de 4,5 atm, vezes o volume de B, que nós chamamos de V, dividido também pela temperatura de B, que era 600 Kelvin. Somado ainda a pressão do gás C, que é o oxigênio que estava a uma pressão de 1 atm, vezes o volume V, dividido também pela temperatura agora de 200 Kelvin. E ele nos pede aqui para calcular a pressão final, que é justamente o que nós queremos saber, vezes o volume final. Pessoal, qual é o volume final? O volume final será o volume dos 3 recipientes, V mais V mais V, que equivale, portanto, a 3V. Tudo isso dividido pela temperatura final do sistema que a questão nos deu, que é 300 Kelvin. Então, colocamos aqui 300 e pronto, montamos a nossa equação. Agora é só matemática. Vejam aqui que nós temos o V em todos os membros, 3V, 4,5V, 1V, 3V. Então, nós temos o V aqui para todo mundo. E nós temos múltiplos de 100 aqui no denominador. Então, pessoal, vamos colocar aqui V sobre 100 em evidência. E agora, o que é que acontece? 3 vezes V, então aqui sobrará V. 3 vezes V sobre 4, mais, já que 4 vezes 100 é igual aos 400 que nós tínhamos, 4,5 que multiplica V, dividido agora por 6, já que 6 vezes 100 são os 600 que nós tínhamos anteriormente, somado ainda com 1 vezes V, dividido agora por 2, já que 2 vezes 100 é 200, como nós tínhamos anteriormente. Tudo isso agora, então, será igual. Vamos colocar também aqui o V sobre 100 em evidência, isso que vai multiplicar, então, a pressão final vezes 3, já que nós tínhamos PF vezes 3V, tudo isso dividido por 3, já que 3 vezes 100 é igual a 300. Fechamos o parêntese. Agora, pessoal, como nós temos V sobre 100 multiplicando dos dois lados, podemos cancelar o V sobre 100. Também podemos, olha só, cancelar o 3 dividido por 3. Então, a nossa pressão final será igual a 3 dividido por 4, mais 4,5 dividido por 6, mais 1 sobre 2. Tirando aqui o mínimo múltiplo comum, nós sabemos que nós chegaremos ao resultado 12. Então, 12 dividido por 4 é 3, 3 vezes 3 é 9. Mais 12 dividido por 6, que é 2, 2 vezes 4,5 também é 9, mais agora 12 dividido por 2, que é 6 vezes 1, chegamos aqui ao 6. Fazendo essa conta, a pressão final será igual a 9 mais 9, que é 18, mais 6, 24. Então, 24 sobre 12, podemos aqui cancelar, fica 2 sobre 1, isso é igual, portanto, a 2 atm. Olhando aqui nas nossas alternativas, na letra B nós encontramos 2 atm, a letra B, portanto, aqui será o nosso gabarito. Hoje nós vimos as misturas gasosas, misturas entre gases que não reagem entre si e que vão se comportar, claro,
como se fosse um gás único. O único cuidado que nós vamos ter que ter é que teremos que somar a quantidade de mols de cada um dos gases que estão presentes nessa mistura. E aí nós vimos dois casos diferentes, apenas aplicando aquelas fórmulas que nós já conhecíamos. No primeiro caso, quando o problema nos traz um estado inicial, quando nós temos os gases isolados, e vai nos pedir então para nós calcularmos uma das nossas variáveis no estado final depois que a mistura acontece. E nós vimos um segundo caso em que a questão já nos traz a mistura e que nós vamos simplesmente aplicar aqui a equaçãozinha de Clapeyron, lembrando sempre de somar o número de mols de todos os gases que estão presentes na mistura. Um forte abraço a todos, até a próxima aula!